Você recebeu um diagnóstico de hérnia de disco e está preocupado, pensando, nossa, tem uma hérnia de disco, será que vou ter que operar? Ou pior ainda, alguém falou que você vai ter que operar por hérnia de disco? Não é bem assim que funciona. A hérnia de disco é algo que acontece no nosso corpo muito mais do que as pessoas imaginam. E geralmente elas são assintomáticas. Isso mesmo, geralmente as pessoas não sentem nem dor por conta das hérnias de disco. A maior parte dos exames a gente acha hérnias de disco e elas não são a causa da dor da pessoa. Geralmente a dor é muscular mesmo, mas a pessoa que recebeu o diagnóstico de hérnia de disco e está com dor, pode ficar tranquilo porque esse é um processo agudo e geralmente melhora de 3 semanas até 3 meses. Ela se reabsorve sozinha e são precisas algumas medidas anti-inflamatórias, de postura, de readequação muscular para permitir com que o corpo trabalhe ainda melhor, mas o fato é que se nada for feito ela vai reabsorver por si só, ou seja, não é um caso de indicação só pelo fato de você ter recebido o diagnóstico de hérnia de disco. E para você entender, o disco é essa substância aqui. É uma substância gelatinosa que fica entre as vértebras da coluna, causando um espaçamento entre elas e servindo como um amortecedor de carga entre as vértebras, porque a gravidade nos achata ao solo, e se não houvesse isso, as vértebras iriam se deteriorar muito rápido. Então esses discos estão aqui para proteger o nosso movimento. Eles permitem que a gente se mova sem tirar a coluna fora do lugar e sem causar um estresse ósseo sobressalente. Só que é evidente que com o envelhecimento, esses discos vão se desgastando, a gente vai perdendo água do nosso organismo. Envelhecer é sinônimo de perder água, a pele vai ficando mais flácida, as rugas vão aparecendo e os discos vão secando. Eles perdem o conteúdo de dentro deles, que é líquido, e isso vai causando a degeneração discal, eles perdem altura e vai encostando um osso no outro, e isso vai causando uma artrose, e essa artrose pode ser dolorosa ou não. Hérnia de disco é quando esse disco, que é uma fibra gelatinosa de colágeno, se rompe, e dentro dele é um material mais gelatinoso, que acaba saindo para fora e tocando as raízes nervosas, podendo causar até mesmo a compressão delas e diminuindo a vascularização e o aporte de nutrientes para as raízes dos nervos, o que a gente também chama de infarto na medicina. Ou seja, a hérnia de disco pode até causar um infarto do nervo, e essa que é a origem da dor neural ocasionada pela hérnia de disco. Ou seja, não é a hérnia de disco em si que causa dor. O causa dor é quando há uma compressão das estruturas que nutrem os nervos por essa hérnia de disco. E isso causa dor. Geralmente essa dor é autolimitada e pode levar até 3 meses. Quando o paciente chega com mais de 3 meses de evolução, que ele já não aguenta mais, tentamos procedimentos como bloqueios da dor, infiltrações para modular essa dor e dar uma ajudinha no mecanismo anti-inflamatório do nosso corpo. É como se a gente tivesse colocado uma muleta para andar melhor, a gente coloca um medicamento lá para os mecanismos inflamatórios funcionarem melhor e reabsorverem esse disco, ou até mesmo permitir com que haja uma passagem de nutrientes aliviando a dor do nervo. Então a infiltração é um procedimento muito simples e causa nada mais do que a desobstrução do aporte nutricional para os nervos. É como se tivesse caído uma ponte e a infiltração vai lá e remove essa ponte, permitindo com que o fluxo do nervo volte ao normal. Claro que em alguns casos o nervo já está tão inflamado que o problema não é a inflamação, é a desnutrição crônica do nervo. Ele está tão ruim que não adianta mais ele ser nutrido. Esse nervo já está com déficit funcional. E é nesse caso que entra a cirurgia, porque na cirurgia a gente precisa tirar a obstrução e permitir que a irrigação volte para que haja novamente a alimentação do nervo. E isso hoje a gente consegue fazer de várias maneiras. Existiam técnicas no passado que eram obrigatórias de fixar a coluna, que se tirava tanto osso que a coluna ficava instável. Então era obrigatório nós fixarmos a coluna com a tão temida artrodese com parafusos, mas as técnicas se tornaram cada vez mais revolucionárias e hoje nós conseguimos fazer procedimentos tubulares minimamente invasivos, com cortes de aproximadamente 2 centímetros, onde se enxerga todas as estruturas aqui de trás, na vista de um tubo pequeno, e a gente consegue abrir esse osso com melhor qualidade para chegar lá no disco que está aqui atrás, que é a última das estruturas, que ele passa por detrás do nervo. E ainda além disso, dessas técnicas tubulares, foi aperfeiçoada uma técnica, que é a técnica endoscópica, onde nós entramos com a câmera de vídeo por esse buraquinho aqui, afastamos as estruturas nervosas e chegamos até o disco de forma extremamente tranquila e com poucos riscos, fazendo pouca manipulação nessas estruturas. E conseguimos remover hérnias de disco gigantes através de um acesso mínimo, um acesso que não dá nem 1 centímetro de tamanho. E além de pensar o tratamento cirúrgico, o mais importante é pensar na prevenção. Muitas pessoas me perguntam, doutor Diego, como eu faço para prevenir uma hérnia de disco? Olha, prevenir uma hérnia de disco é difícil, porque a hérnia de disco ela pode ocorrer por tantas coisas que é difícil de prever, mas a gente pode sim prevenir uma hérnia de disco dolorosa e prevenir que isso te cause maiores complicações. A melhor forma disso é manter uma musculatura muito forte, porque é muito importante sabermos que quem segura nosso corpo não é o osso e o disco, não são essas estruturas de sustentação. O nosso corpo ele é seguro, ele é
modulado e ele é estabilizado pelos músculos. Os músculos que fazem a estabilização no nosso corpo. O osso e o disco só fazem o suporte das estruturas, eles só direcionam para onde o músculo vai sustentar. Seria como se fosse mais ou menos como se fosse bonecos de marionete segurados pelas cordas, onde as cordas são os músculos. Então isso, sabendo desse conceito, fica muito simples. Se você tem uma hernia de disco, é importante que você se movimente, que você melhore essa força muscular, porque você vai diminuir a força sobre o disco e permitindo com que ele se recupere mais rápido. E outra coisa que poucas pessoas falam é a alimentação. Uma pessoa que tem uma alimentação saudável, que não é obesa, que não tem inflamação muscular, se recupera muito melhor que uma pessoa que não é obesa. Então a alimentação, óbvio que ela não vai agir diretamente no disco, porque o disco não tem nem suporte vascular adequado. O disco tem a cartilagem como a do lóbulo da orelha, onde nós temos pouca vascularização. Então não é a alimentação que vai chegar até o disco, não. Mas tendo a alimentação antioxidante, menos inflamatório, propicia com que o nosso organismo se organize melhor. E o terceiro e último, e para mim o mais importante, é o mecanismo de sono. Quando tem uma hernia de disco, se a pessoa consegue dormir bem, consegue se ajustar na posição adequada, ela consegue recuperar a musculatura, essa musculatura está sadia para trabalhar durante o dia para manter aquela hernia no lugar e permitir que o corpo reabsorva ela tranquilamente. Então, acho que o mais importante sobre a hernia de disco não é a hernia de disco em si, é saber que nós não precisamos ficar desesperados por receber um diagnóstico de hernia de disco e que isso é passível de tratamento e na inúmera maioria das vezes não precisa absolutamente nada, só manter seu corpo funcionando bem. Fique aqui no canal se quiser saber mais dicas sobre as cirurgias, sobre tratamentos não convencionais, sobre o quanto o exercício é bom e principalmente prevenir dores desnecessárias.